Shalom, Shalom da Galileia, bem-vindos a mais um Tal Aboker, Orvalho da Manhã, e queremos chamar a presença do nosso noivo, chamar a presença do nosso rei, para estar conosco nesse momento. Ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse dia, por esse Tal Aboker. Pai, que a tua presença esteja aqui conosco. Pai, chamamos os teus malachim, os teus anjos, Senhor, para estarem cercando aqui a nossa casa, Senhor, cercando, Senhor, meu marido. Ó Deus, cercando os meus filhos, ó Pai, que o Senhor esteja também guardando aqueles que estão aqui no Zoom, participando, Senhor, conosco, que estejamos em um espírito, Pai, em um espírito, porque esse é o teu prazer, essa é a tua alegria. Que nós, os teus filhos, Pai, possamos estar unidos, porque o Senhor derrama a tua bênção, como lemos ali em Salmo 133. Hinei matov umanaim, shevetachim gam yachad. Ó, Shai. Ontem eu escrevi ali no grupo, né? Vamos juntos adorar ao Rei. E hoje pela manhã, que aqui já são meio-dia, né? Hoje pela manhã o Senhor me levou para o livro de Esther, ali no capítulo 5, que diz assim: no terceiro dia, Esther se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, né? E eu lembro de uma ministração de um irmão, e eu fui confirmar mesmo aqui no hebraico, porque fala que Tilbash Esther Malchut, que a Esther ela se vestiu do reino, né? Essa é a expressão, Esther se vestiu do reino. Então, que nós possamos, como Esther, nos revestir do reino de Deus, né? Como o Senhor pregou, né? Yeshua ele pregava sobre o reino, porque o reino está aqui. Ei, Shalom Yeshua conseguiu entrar, que bênção. E Yeshua ele pregou sobre o reino, né? Quantas parábolas ele trouxe sobre o que é o reino de Deus. E essa tem que ser a nossa mentalidade de um reino. Nós temos um rei, nós adoramos a esse rei, e esse rei reina sobre a terra, e nós reinamos com ele. Então nós temos que, como Esther, nos revestir desse reino, né? Tirar de nós, tirar essas vestes que são de uma mentalidade terrena, né? As coisas desse mundo, mas não, o tempo todo estar revestidas do reino, que é o reino de Deus. Que nós possamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, como Esther, buscar o reino de Deus. Esther se sacrificou para estar ali, naquele palácio, com aquele rei pagão. Ela se sacrificou, ela se entregou como um sacrifício vivo diante de Deus. E se revestiu do reino. E aqui também, continuando, diz que, capítulo 5, ainda no verso 1... o rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, né? E aí, quando eu li essa parte, eu lembrei de uma música em hebraico que nós cantamos, que é o Maedidot, que ela fala dos átrios do Senhor, né? Aqui fala pátio, mas na verdade a expressão
em hebraico é Hatzer, né? Como diz nessa música também, do Salmo 84. Então, o Hatzer, essa expressão para pátio, para átrio, aqui ela é usada como o quintal, né? O quintal da nossa casa é chamado de Hatzer. Então, isso me trouxe um local de lazer, um local de prazer, de alegria, né? De ser como criança. Os nossos filhos gostam de estar no Hatzer, né? Então, que nós possamos, além de nos revestir com vestes, nos revestir do reino, que nós também possamos estar nesse Hatzer, estar nesses átrios do Senhor, para que o rei possa nos encontrar. Que foi isso que Esther fez, ela estava ali nos átrios do Senhor. O que significa? A gente ter prazer na lei do Senhor, a gente ter prazer na presença dele, a gente querer estar ali como criança, né? Como ele próprio falou, aqueles que vão entrar no meu reino são aqueles que se tornam como crianças, né? Então aqui no caso aí do Palácio do Rei como um jardim, né? Exatamente, é o jardim, e isso nos aponta também para Cantares, né? Por isso que eu lembrei dessa música aqui, que nós vamos louvar com essa música, mas eu quero falar um pouquinho da letra dela, justamente para a gente juntar todas essas peças aqui do quebra-cabeça, né? Essa música ela começa com um versículo do Salmo 84, Salmo 84, versos 1 e 2. Que diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. A minha alma suspira e desfalece por estar aonde? Nesse pátio, por estar nesse jardim, aonde o rei vai poder me ver e vai poder me encontrar. E como Esther aqui vai poder me dar favor, porque eu estou ali nesse lugar. Há prazer nesse lugar, a minha vida se regozija nesse lugar e nenhum outro, né? Então, essa música ela fala assim em hebraico: Ma'edidot mishkenotecha Adonai tsevaot. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Nirsefa vegam kalta nafshi lechatzerot Adonai. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Então nós vamos louvar a Deus com essa música, tendo tudo isso em mente, tendo Esther se revestindo do reino, uma mentalidade de reino, tendo que nós estamos entrando agora nesse jardim, nesses átrios, nesse pátio, aonde o rei que viu Esther, aonde o nosso rei vai nos encontrar. E vai se alegrar da nossa presença e vai nos dar favor. Amém?
esqueci de falar da segunda parte da música, que é Yeviani El Beit Hayain. Me trouxe a casa do vinho, Cantares 2:4. Ou me trouxe a sala do banquete. E o estandarte ou a bandeira sobre mim é o amor. Adonai Tzevaot, נאספה וגם קלטה נפשי לרצות אדוני מה ידידו משכנותיך אדוני צבאות נאספה וגם קלטה נפשי לחצרות אדוני יביאני על בית היין ודיברו עלי אהבה יביאני על בית היין ודיברו עלי אהבה. Sim, ó Deus, como é bom estar nos teus átrios, ó Deus. Como é bom tirar as nossas vestes sujas, oh, e nos perfumar como Esther, nos lavar, oh, e vestir, e nos vestirmos do reino, Senhor. Oh, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece por ti. Trouxe a sala do banquete. Bandeira sobre mim, meu amor. Obrigada, Senhor, por nos cercar. Oh, por nos cobrir, Senhor. Por nos esconder com essa bandeira do amor. Eu vejo sim o Senhor nos revestindo nesta manhã, nos revestindo do reino e nos cobrindo com essa bandeira. Ela é uma bandeira de proteção. Aganá, Aganá. O amor dele está nos protegendo. O amor dele está nos escondendo.
Ahavá, esse amor que só Ele pode dar. Não vem de mim, não vem de você. Ele desce do céu. Esse é o pão que desce do céu. Yeshua, um amor que excede todo entendimento. E Ele nos chama para essa sala, para a casa do vinho, para a sala do banquete. E Ele nos sela nesse lugar. Senhor, eu creio que o Senhor nos reveste, Senhor, nos reveste nessa manhã, Pai, como intercessores, Pai, para que possamos entrar, Senhor, nesses lugares celestiais contigo, assentados nos lugares celestiais contigo, e podermos orar e podermos interceder, Pai, e possamos ser como Esther, que está revestida do reino. Só assim ela pôde preparar esse banquete, ela pode sentar à mesa com o seu inimigo à frente, como diz ali no Salmo 23, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Senhor, o Senhor nos unge com o teu óleo, o nosso cálice transborda, ó Deus, nessa casa do vinho, nessa sala do banquete, para que possamos vencer os inimigos que nos cercam. Xoxana, gostaria de ler uma passagem que tem tudo a ver aí com o que você tem orado, cantado, que eu estou aqui no Yad Vashem, no Museu do Holocausto, do lado de fora. Eu não entrei, porque aqui fora eu já estou derrubado, imagina se eu entrar. E aqui no arco de acesso ao museu tem uma passagem que é Ezequiel 37:14. Eu vou ler para vocês agora. Ezequiel 37:14. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, disse isso, e fiz, e disse o Senhor. Amém? Eu achei assim, muito tremendo isso, porque tá aqui, ó, bem num átrio de entrada. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Um átrio. Não sei se vocês conseguem ver. Ezequiel 37 gravado aqui. Nesse átrio aqui. Tá um pouco longe ainda, se puder aproximar. Aqui eu não vejo. Eu não sei se eu consigo virar a câmera, acho que não. Deixa eu ver aqui atrás de mim. Aqui pra baixo, aqui, ó. Aqui em cima, nesse pilar todo aqui, ó. Agora sim. Então, nesse pilar todo aqui tá escrito isso. Que aqui é o acesso, né? De entrada para o Museu do Holocausto, que está aqui atrás de mim aqui. Aqui está o Museu do Holocausto. E que Deus abençoe vocês aí nesse turno. Continuem aí em oração, intercessão. Eu estou aguardando aqui um casal de brasileiros que está comigo aqui lá dentro. Eu não sei se eu vou poder entrar depois para orar, então eu queria orar agora. Pai, em nome de Yeshua, sim, Senhor, nós recebemos o
teu Espírito, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, nos encha e que nos dê posse daquilo que é a sua promessa para cada um de nós, para cada um de nós aqui que participamos desse turno de oração, para cada um que está aqui no estado de Israel, para cada um que está lá no Brasil, para cada um que está na Europa, para cada um que está, seja lá onde for, Senhor, que essa palavra alcance no dia de hoje. Nós declaramos que nós recebemos o seu Espírito, Senhor, o seu Espírito, que é o Espírito de salvação, o Espírito Consolador, o Espírito do amor, o Espírito Santo que nos aproxima de Ti, Senhor. Eu abençoo a todos que estão participando desse turno de oração, desde aqui de Jerusalém, Amém. do Museu do Holocausto, do Yad Vashem, em nome de Yeshua. Amém? Foi você aí. Amém, amém. 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 Que bênção, né, queridos? Tremendo ali um lugar onde há toda essa exposição sobre esse tempo terrível que o nosso povo passou, mas há essa mensagem de esperança, né? Porque o nosso Pai é assim. Aqui em Ezequiel 37 a gente vê essa visão do vale de ossos secos, né? E foi assim mesmo que o nosso povo ficou ali naquela época. Mas Deus já havia profetizado, né, que isso aconteceria, mas que depois disso ele nos colocaria, ele sopraria o Espírito dele e nos colocaria de volta na nossa terra, né? E foram 3 anos ali depois do fim da guerra até 1948. Então, o número 3 a gente sabe o que representa, né? Que Yeshua ressuscitou ao 3º dia e também ao 3º ano. O nosso povo ressuscitou das cinzas e a nação de Israel ressuscitou, né? E o mais interessante é que você entra no museu por aqui, atrás de mim, vê tudo que tem lá dentro. E a hora que você sai, você depara com um versículo, porque ele está no átrio aqui na frente, na saída, para onde que as pessoas se dirigem, para os ônibus, para o estacionamento. É na saída que ele te renova as forças, clamando que o Senhor vai nos encher com seu Espírito. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Os átrios, né? Amém. Está nos átrios, onde existem essas promessas do Senhor, onde nesse jardim, onde Ele nos encontra. E eu preparei aqui algo para mostrar para vocês que tem tudo a ver com esse versículo que o Yoshua trouxe, né? Ver que não foi nada planejado, tudo isso é o nosso Foi pelo amado, Senhor. Ele nosso amado planejou. Espírito que vai juntando as coisas, né? Mas quero compartilhar aqui com vocês algo que eu estava assistindo hoje, não há muito tempo atrás. Deixa eu aqui compartilhar com o som, mas eu vou só mostrar um pouquinho só. Só um minutinho, eu acho que eu estou compartilhando a tela errada. Aqui, compartilhar com o som, esta tela aqui. Esse vídeo, eu vou mostrar 2 vídeos, né? O primeiro é para vocês verem esse hostage, esse refém que retornou, o Eitan Moore, reencontrando com seus pais. Depois eu vou explicar por quê. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Ok. Eu estava assistindo hoje um vídeo do pai do Eitan Moore. Vocês estão vendo aqui o vídeo dele no Beit Knesset, na sinagoga? Estão vendo aqui, Sim. né? Essa sinagoga, ela fica em Hebron, tá? Hebron, né, em português. E esse é o pai do Eitan. Ele mora ali em Kiryat Arba, que é ali próximo. E ele conta que ele
morava em Tel Aviv, a esposa em Jerusalém, e quando eles casaram, eles resolveram morar ali em Kiryat Arba, ali próximo de Hebron, que é o local da tumba dos nossos patriarcas, né? E é um local super perigoso hoje em dia, né, para os judeus. Ali é Judeia, né? Judeia e Samaria, essa região que o mundo chama de Cisjordânia. E eles decidiram morar ali, porque eles entenderam que era importante, né, como judeus, como filhos do Senhor, se estabelecer naquela região tão importante, né? E eles têm 8 filhos, né? Então, só aí você já começa a admirar esse guerreiro sionista bíblico, que é o pai do Eitan Moore. Eu vou colocar só um pouquinho aqui que está em inglês, mas daqui a pouco eu explico o que ele falou. I'm happy that my son came back, but unfortunately the government released 250 terrorists, most of them I think to Judea and Samaria. We think that we have to stop that. In order to do that, we have to build a new culture in Israel. We have to be tough because our neighbors are very tough. All right, folks. Ok. Então, o que ele falou aqui no começo? Eles... O que é importante? Se criar em Israel uma cultura para ser forte, né? Então, o que aconteceu? Ele, como um pai de um refém, ele criou uma organização, um comitê, que ia contra o que todas as outras famílias estavam querendo. As outras famílias dos reféns estavam pressionando o governo durante todos esses 2 anos que os reféns estavam ali, para que fizesse uma negociação de entregar terroristas em troca de reféns, né, em troca dos seus próprios filhos. Mas ele, porque ele entende a palavra de Deus, ele vai falar aí mais pra frente, que ele vê que toda vez que na Bíblia um povo vinha e sequestrava filhos de Israel, nenhuma vez houve uma negociação, nenhuma vez se pagava ou se fazia uma troca, mas era através de guerra que se trazia de volta os sequestrados. Então, porque ele tem um entendimento bíblico, uma mente, né, bíblica sionista, ele entendeu. Então ele não pressionou o governo para ser feito um acordo, mas ele falou, não, ao contrário, nós temos que ser forte, nós temos que ir lá e batalhar. Então ele conta que no final haviam 7 famílias que se uniram a ele. Mas olha a diferença, né? Quantas famílias de reféns nós tivemos aí? Tinham 200 reféns. A grande maioria pressionando o governo para um acordo. E ele se levantando para mostrar que não é esse o caminho, né? Então, é tremendo ver ele falando isso, né? E é muito legal ele também contando que o filho, olha como Deus cuidou, o filho não foi parar num túnel, o filho ficou em casas e o filho aprendeu árabe, ele fez uma troca, olha que nem Daniel, né? Sábio como Daniel na terra do inimigo. Então ele ensinou inglês para eles e ele aprendeu árabe, ele sabe tudo agora, ele sabe falar, ele sabe escrever, ficou top no árabe, né? Então, a gente vê, é tão bom a gente ver, assim, guerreiros sionistas bíblicos, né? Ele não conhece Yeshua como Messias, gente. Mas ele está ensinando aí nesse dia, a hora que o vídeo mostra um pouquinho mais pra frente, a gente vê, são jovens americanos, né? Estudantes de yeshiva, provavelmente, aqui, ó. Jovens. They came again and murdered Jews here in Israel, and again and again and again. Então, o que ele fala? Ele fala que a gente precisa ensinar o povo de Israel a ser assim. Vocês precisam fazer alianças, vocês precisam estar aqui com a gente tem que guerrear pela nossa terra, né? Então, é tão bom a gente ver esse tipo de atitude, a gente ver esses guerreiros sionistas bíblicos. E essa tem sido a nossa oração, né? Que Deus levante mais guerreiros sionistas bíblicos aqui em Israel que possam ter essa atitude como esse pai, não só de ser forte para ir morar numa região
E o que ele falou? Que esses terroristas que foram devolvidos, que foram entregues, a maioria foi para a Judéia e Samaria. Ou seja, o filho dele, ele falou, estou muito feliz que meu filho voltou, mas ao mesmo tempo esses terroristas que foram libertos, eles estão aqui, do nosso lado, né? O inimigo mora ao lado. Então ele fala dessa cultura que tem que ser criada em Israel de ser um povo forte. Ele fala tough, né? De ser duro na queda. Duro na queda. A soberania, ele fala, a soberania sobre a nossa terra, né? E é isso que a gente tem orado, de acordo com Zacarias 9:13, né? Dos filhos de Sião que se levantariam contra os filhos da Grécia. Os guerreiros sionistas bíblicos que têm uma mente transformada, que têm uma mente renovada conforme a palavra de Deus, né? E você vê, ele não conhece Yeshua como Messias, mas ele tem esse entendimento de que eles têm que seguir a Torá e eles têm que morar na terra de Israel. E ele está ensinando isso para esses jovens, né? Então, não sei se o Yeshua quer acrescentar aí alguma coisa antes da gente orar. Talvez essa questão política que está acontecendo agora, não sei. Não, eu tô aqui, eles estão quase saindo. Deixar para você finalizar. Tá bom. Então, eu creio que a gente pode orar, então, nesse sentido, né? Naquilo que Deus nos guiou nessa manhã, né? Essa mentalidade do reino, de nos revestirmos como Esther, estarmos na presença de Deus, e que esses guerreiros bíblicos sionistas possam se levantar mais e mais, né? No nosso governo, na nossa nação, no nosso povo. Que esses acordos que têm sido feitos, né? Ontem foi votado ali na ONU, no Conselho de Segurança, né? Essa questão do plano do Trump. Mas nós oramos, né? Para que o Senhor não permita algo pior, né? Para nós. Mas que tudo ali esteja, né? Aquela coisa de não dar um ponto sem nó, né? Tudo ali tem sido coordenado, e nós cremos que o primeiro-ministro, ele é um guerreiro sionista, então que ele não vai permitir que algo seja entregue, né, na mão dos terroristas, que a terra seja entregue. Nós oramos para isso, oramos por isso, né? E amém, que o Senhor nos guie em oração agora. Pai, nós te agradecemos por essa palavra de Ezequiel 37, verso 14. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo teu Espírito aqui na terra de Israel, e pedimos que o Senhor sopre mais do teu Espírito, para que vivamos. E Pai, quando o teu povo é estabelecido na própria terra que o Senhor escolheu, nós saberemos que tu és Adonai. Nós saberemos, Senhor, que Ani Adonai. Nós saberemos que tu és o Senhor, ó Pai. Quando o Senhor traz o teu povo de volta para a terra, o teu nome é elevado, o teu nome é santificado, e nós reconhecemos a tua grandeza, ó Pai. Nós reconhecemos a tua grandeza. Esse pai fala também no vídeo que ele aprendeu que não adianta só estudar o Talmud, a Guemará, todos esses estudos rabínicos, mas o que a verdadeira Kedushá, a verdadeira santidade, o verdadeiro ser um judeu é você viver aqui na terra de Israel e colocar isso em prática. Então, Pai, nós oramos para que esses jovens que ouviram essa ministração do pai do Eitan Moore, Senhor, que eles sejam tocados pelo teu Espírito.
Pai, que o Senhor sopre o teu espírito, Senhor, sobre o nosso povo ali nos Estados Unidos. Sopra o teu espírito ali em Nova York. Sopra o teu espírito ali na Flórida, Senhor. E traz o teu povo de volta para que vivam e para que saibam que tu és o Senhor. E não somente o nosso povo saberá que tu és o Senhor, não somente haverá salvação e transformação do coração, mas as nações saberão quando o Senhor traz de volta o teu povo. As nações reconhecem o Deus de Israel. O Senhor é santificado aos olhos das nações. Pai, mostra, Senhor, mostra, Pai, para Israel e para as nações, quem é o Senhor através do aliar, através da soberania na terra de Israel. Nós não aceitamos nenhum pacto, nenhum deal, nenhum acordo que vai colocar em jogo a nossa terra, a terra que o Senhor nos deu, e vai dar a terra na mão de terroristas, ó Pai. E já passou esse tempo. Nós declaramos que esse tempo já se foi, dos filhos da Grécia que trocam terras por paz, mas nós declaramos que agora é um tempo dos filhos de Sião se levantarem nessa nação e lutarem, ó Deus, como esse pai declarou, como o filho dele foi um guerreiro, Senhor, ali em Gaza, Senhor. Que hajam mais assim, ó Deus, que hajam mais como esses, Pai, em nome de Yeshua. Gostaria de abrir para as irmãs que quiserem orar de acordo com esse tema que o Senhor está nos encaminhando, que o Senhor colocar no seu coração, ou uma palavra que você queira compartilhar. Orar. Glória a Deus. Te louvamos, Pai, te rendemos graça por todas essas informações, sabendo que a tua mão invisível está agindo no teu povo. E ainda que nós não vemos, o Senhor sempre será o poderoso Deus de Israel. A tua agenda é perfeita, tu és perfeito nos tempos e nas estações. O Senhor controla o mundo, o Senhor governa, Senhor, está acima de todos os principados e potestades. E nós clamamos que neste tempo, Pai, nós sabemos que há muitas mudanças. O mundo, Senhor, é uma loucura, mas nós estamos confiantes no Senhor. O Senhor ative, Senhor, Pai, a sabedoria ao teu povo a se posicionar, aos soldados, aos judeus, aqueles que não te conhecem, venham a conhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que seja ativado, Senhor, o teu anjo da salvação. Alcance eles, alcance também os muçulmanos, para que eles se constrangem dos seus pecados, erros e maus caminhos e se voltem para a verdade como Paulo, Pai. Só Jesus. Eu oro, Pai, que a inteligência que o Senhor já liberou para Israel seja ativado. O teu povo se levante grande e forte, com um espírito grande e elevado, cheio do teu poder, com a unção de um boi selvagem. E não, Senhor, ó Pai, se prostre, mas se levante para que, Senhor, se apropriar daquilo que é deles por herança e que as portas do inferno não prevaleçam. Pai, derrama da tua doçura, derrama da tua alegria sobre as nossas vidas. Guarda o teu povo, guarda as crianças, guarda essa geração. Que ela se levante, Pai, posicionada pelo Espírito Santo a fazer aquilo que o Senhor determinou para cada um fazer. E o teu nome seja glorificado. Obrigado, Senhor, por este tempo tão precioso, pela a família de Cristo, pelos irmãos. E obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Posso continuar? Plena concordância, Senhor, com a oração da minha irmã. Eu quero também agradecer por essa preciosidade, Senhor, por esse banquete que estamos tendo, Senhor. Oh, Pai, de colocar o nosso coração no Teu reino, o nosso coração no Teu povo, podermos, Pai, Senhor, ver ali, Pai, a esperança, Pai, que o Senhor nos dá, que por pior que seja a situação, como foi ali no Holocausto, como Josué nos mostrou, Pai, há sempre uma esperança. O nosso Yeshua é a nossa esperança. Obrigada, Senhor, por essa palavra em que o Senhor nos deixou o
Espírito do Pai, o Espírito de Deus, o Espírito do Criador. Ele nos deixou esse que é tudo sabedoria, que é todo entendimento. Senhor, nos deixou à disposição para podermos, Pai, cumprir o teu propósito, Pai, e que o nosso propósito seja trazer, Pai, que os gentios cheguem à plenitude e tragam, Senhor, ó Deus, que possamos nos unir à casa de Israel, aos judeus, sermos casa de Israel, Pai. Muito obrigada por nós estarmos unidos aqui com o teu povo, Pai, e que esse pequeno começo, essa pequena célula seja só um prenúncio, Pai, um prenúncio como aquela pequena nuvem que foi vista ali, Pai, e que era só um prenúncio das chuvas, sim, Pai, que venha chuvas sobre a tua terra, que venha chuvas sobre o Israel, Pai, espalhado por todas as nações, por toda a terra, aqueles que estão ali, Pai, geograficamente instalados, que eles possam ser fortalecidos, serem animados, serem avivados pelo teu Santo Espírito para trazer à existência o que ainda não existe. A Cisjordânia, como chamam aqui, é tua, Senhor, é tua. Aquele local foi dado ao teu povo, Senhor, em nome de Yeshua, como a nossa amada a Xoxana já colocou aqui, sim, Pai, nós queremos que os governantes não abram mão da soberania, Pai. O Senhor é quem reina, venha o teu reino sobre Israel, que os teus filhos ali possam clamar, Pai, que os judeus possam clamar pelo Messias, Pai, entender, Pai, oh Deus, essa esperança que o Senhor dá, Pai, e não abrir mão, Pai, não abrir mão, não entregar, Pai, oh Deus, a sua soberania, a sua força, que eles sejam fortalecidos para manter-se de pé e não se entregar aos estrangeiros, Pai, porque eles são os teus filhos, é o povo escolhido, Pai. Deus, e que os gentios possam se juntar, Pai, a eles em força, em poder, para estarmos, como foi orado ali por aqueles jovens, Senhor, Pai, que os jovens das nações, e eu quero falar uma palavra aqui sobre as nações, que está em Isaías 66, deixa eu ver qual versículo, eu deixei a minha Bíblia aqui na mesa. Isaías 66, eu quero proclamar que as nações virão, Pai, oh Deus, e trarão, verso 20, e trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por presente ao Senhor, sobre cavalos, em carros, em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Sim, Senhor, a tua casa será restabelecida, o Senhor virá a Sião e reinará ali, e as nações se prostrarão diante dele, Pai. E nós clamamos por esse momento, Senhor. Venha abençoar, Senhor, o teu povo, para que eles possam, Pai, andar nesse caminho, no caminho do Senhor. Deus, livra-os de todo mal, livra-os dos seus inimigos e estabelece o teu reino, venha o teu reino. Muito obrigada, Senhor, por nesta manhã nos vestir do teu reino, Pai. Pai. Muito obrigada, Pai, por essa palavra. Faz assim, como tu fizeste com Esther, faz conosco, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém. 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 Abba, Pai, Shalom. em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigada, Abba, por esse momento tão maravilhoso, Senhor. Quando estamos, Senhor, usufruindo do banquete, Senhor, na mesa da tua palavra. Nós, em concordâncias, queremos clamar e dizer, sim, vem dos quatro santos, vem dos quatro ventos, ó Espírito de Deus, vem e assopra sobre teus filhos, Senhor, teus filhos que estão longe, estão no cativeiro das nações, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, para que eles voltem para a sua terra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos sim, Senhor, que como
eles como se tornem, se não são ainda guerreiros de Sião, Senhor. Para que venham, Senhor Deus, cumprir a Tua palavra, venham ser obedientes à Tua palavra. E nós pedimos, nós que somos os gentios, enxertados nessa oliveira, que nós tenhamos esse espírito de guerreiros também de Sião, Senhor, para que nós possamos, Senhor, orar a Tua palavra, viver a Tua palavra, Senhor, e crer, Senhor, que o que está escrito aqui, Senhor, é o que se cumprirá. Senhor, não deixe, Senhor, que a gente se abata pelas circunstâncias, pelos relatórios do inimigo, mas que a gente proclame a Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, Teu Filho Yeshua nos trouxe nessa manhã, Senhor. Senhor, porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos porque as tuas promessas, o que está escrito se cumprirá. Senhor, nós colocamos diante de ti, Senhor, Deus Israel, clamamos a ti pela paz em Jerusalém, pela paz em Israel, Senhor. Clamando a ti, Abba, em nome de Jesus, que o Senhor levante, Senhor, em nome de Jesus, guerreiros, Senhor, que amem, Senhor, a tua palavra, Senhor. Deus, e nós, Senhor, nós como cristãos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, essa fé inabalável, Senhor, que independe das circunstâncias, Senhor. Essa fé, Senhor, crendo, Senhor, que o Senhor, Deus, é todo-poderoso, que o Senhor tem governo, tem domínio sobre tudo e sobre todos, Senhor. Então, Senhor, nos ajuda a permanecer, Senhor, em Ti, Senhor, inabaláveis, Senhor, crendo na Tua providência. Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço pela vida de Yoshua, pela vida, Senhor, de Xoxana, da sua família. Te agradeço pela provisão abundante que o Senhor está trazendo. Eu te agradeço pela casa de hóspedes, Senhor, que será, Senhor, estabelecida, Senhor. E nós poderemos estar lá, Senhor, glorificando a Ti, Senhor, te exaltando. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor que traz à existência as coisas que não são, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nessa manhã, Senhor. Te agradecer e te louvar e te exaltar. Declarar, Senhor, que é tua soberania, Senhor. Declarar, Senhor, que nós somos teus por direito de criação e redenção. Te agradecer por esse privilégio de estarmos aqui como os intercessores, Senhor. Intercessores, Senhor, de Israel, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão nessa manhã. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Shalom, shalom. Bendito seja Adonai, Criador do Universo. Bendito seja Adonai por nos proporcionar mais um dia em comunhão, mais um dia em que possamos expressar o seu amor. Bendito seja Adonai pela vida de cada irmão, de cada irmã neste dia. Oh, Senhor, nós queremos te bendizer, queremos adorar o teu nome, da beleza da sua santidade. Queremos declarar que tu és o Senhor sobre todas as nações. Queremos te pedir neste dia em especial, Senhor, pelas pessoas que estão na Cisjordânia, que estão perdendo as suas casas, ó Pai. Nós queremos te pedir que o Senhor venha com a tua mão poderosa, com a tua mão soberana, guarda o teu povo, Senhor. Ó Deus, levanta Esté nesse tempo, nesta geração, para fazer a diferença. Ó Deus, visita os governantes de Israel, para que eles venham ser tocados pelo teu Espírito, que seja descortinado tudo aquilo que está no oculto, no escondido, que eles venham ter um encontro, Pai, com a tua presença, que eles sejam, Senhor, movidos, orientados, governados, direcionados pela tua vontade. Pai, em nome de Jesus, abençoa
abençoa a nação de Israel, abençoa o teu povo, guarda, cuida, meu Deus, blinda o seu povo contra todo ataque, ataques internos, ataques externos, Senhor, levanta, Senhor, um povo forte, resiliente, para que possam continuar, Senhor, como foi falado aqui, tantos anos, tanta história, Senhor, mas em todas as histórias nós podemos ver a tua mão soberana sobre cada um, sobre cada tempo, sobre cada geração. Nós podemos ver a tua bondade, a tua misericórdia. Então que a tua misericórdia seja estendida sobre a nação de Israel. Abençoa a vida dos nossos irmãos que estão aí, Senhor, que eles venham fazer cada dia mais, ó Pai, essa diferença que eles têm feito nesse lugar, nesse ambiente, e que a tua presença esteja com eles a cada dia. Nós proclamamos que o mundo pertence ao Senhor e que nada foge ao teu controle. Então nós nos deleitamos em Ti, nos confortamos em Ti, nós confiamos, ó Pai, em Ti, e nós agradecemos, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concede de estarmos com vida e proclamando o teu nome. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu oro agradecida por tudo. Amém e amém. Amém, amém. Glória a Deus. Luciene? Amém. Shalom. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus de poder, Papai, Deus de glória, Deus de majestade, concordamos com as minhas irmãs, Deus, ó Yeshua, invoco a tua palavra a favor de Jerusalém, a favor de Israel, a favor, Senhor Jesus, desse povo que precisa tanto da tua intervenção, Jerusalém, todo Israel, clamando por ti, te levantaram e deram piedade a Sião. E tenha piedade de Sião, é tempo de te contemplar delas, já é vinda a sua hora, porque quando edificaram a Sião, tu aparecerás em glória, em sua glória, poderoso de Israel. Nossos olhos têm contemplado o cumprimento das profecias quanto à restauração física do Estado de Israel. Isso nos garante que é chegado também a hora da sua redenção espiritual, e oremos pela paz, a paz de Jerusalém, a paz de Israel. Venha a paz, ó Messias, Jesus Cristo, o príncipe da paz, soberano sobre Jerusalém. Reina a tua paz dentro dos seus muros e propriedades físicas, emocionais e espirituais em seus palácios e todas as moradas por toda a terra de Israel. Já é vindo a sua hora. A boa vontade do teu coração é a minha súplica a ti nesta hora, é a favor de todos os filhos de Israel, para que sejam salvos, sejam iluminados os olhos do seu entendimento, para que eles reconheçam Jesus como seu Messias, Yeshua, e o receba dizendo: bendito o que vem, em nome de Yeshua. Já é vinda a sua hora. É tempo de chegar à sua plenitude, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu resplandecente, serão vindo dentre os mortos. É tempo, é chegada a sua hora. Pai, és poderoso para exercer os judeus em sua própria oliveira, por causa dos gentios foram endurecidos, em parte até que haja entrando a plenitude desta hora. Salva todo Israel, como está escrito: virá de Sião o libertador e apartará de Jacó as impiedades. Pai, obrigada por este momento, Pai. Obrigada por esse dia, Senhor, reunido aqui com minhas irmãs, Pai, orando por essa nação, orando por esse país, Pai, entre no poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, Pai, de Israel, dos Estados Unidos, Pai.
Ó Senhor, não deixa nada sair do controle, Pai. O Senhor não perdeu o controle dessas negociações, dessas coisas que vêm acontecendo, Pai. Ô Espírito Santo, eu te louvo, Pai. Eu te agradeço, Pai. Tomamos posse da existência do Senhor sobre o Estado de Israel, sobre os Estados Unidos, Pai. Eu te louvo, Papai, por este momento, Pai, na minha casa, na casa de cada uma das minhas irmãs aqui orando, Pai. Na Aura, na Elizabeth, na Soraya, Senhor, na Rosana, na Maristela, no Yeshua. Papai, obrigada por este momento, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço por esse momento. Amém. E glória a Deus. Amém. Amém. Obrigada, Senhor. Nós cantamos. Baruch haba b'shem Adonai. Aleluia. Baruch haba b'shem Adonai, aleluia. Sim, Deus, que nosso povo possa em uníssono cantar a Ti. Baruch haba b'shem Adonai, bendito, bendito, bendito é o que vem em nome do Senhor. Declaramos o nome de Yeshua bendito, o nome de Yeshua abençoado. Ó Deus, que em muitas bocas que já falaram o termo Yeshu, ó, como aquele que é amaldiçoado, Senhor, que possa sair da boca dele, Senhor, Yeshua, Yeshua, aquele que carrega a salvação, aquele que traz vida, aquele que é a própria vida, ó, que saia das suas bocas como um fôlego de vida, como o Espírito sendo soprado neles. Yeshua, Yeshua, que a vida possa sair, possa ser soprada e possa sair de suas bocas declarando Yeshua. Yeshua, aquele que carrega a salvação, aquele que carrega o sopro de vida, e esse nome possa ser exaltado nessa terra, exaltado. Nós declaramos o nome de Yeshua, exaltado, exaltado e elevado, acima de todo nome, acima de todo principado e potestade, é o nome de Yeshua aqui nessa terra. Nós declaramos o nome sobre todo nome, é aquele que tem poder, é aquele que tem a vitória, é aquele que reina sobre esta nação. Yeshua Mashiach, Melech HaKavod, o Rei da Glória, Adonai Tsevaot, exaltamos o teu nome, Yeshua, como aquele que reina, como aquele que vem, ó Senhor, ó Senhor. Shalom, amadas. Shalom. Eu só quero mostrar uma imagem. É uma imagem que tem num livro, quando eu estive no Nepal, em 2016, depois. Mas é uma imagem que tem me encorajado, é uma imagem que tem me posicionado, é uma imagem que tem me estado aqui, tem feito eu estar ali na Children. Eu sei que tem irmãs aqui que estão posicionadas nas atalaias, tem outras que estão posicionadas aonde o Senhor está colocando, mas nós estamos posicionados em Adonai, nós estamos posicionados em Yeshua, e eu quero trazer para vocês essa imagem. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Vocês conseguem ver? É uma mão, duas mãos, em que está marcado todas, uma parte das nações, né? Porque a nossa terra ela é redonda. Mas eu entendo que isso aqui significa a gente tem escolha de colocar a palavra do Senhor, de profetizar a palavra do Senhor, de buscar em toda circunstância aquilo que Ele já nos entregou, tomando posse das verdades que Ele estabeleceu, como nós vimos aqui, uma família, um homem se levantar. Amados, nós não vamos fazer parte da multidão. Discípulos de Yeshua
faz parte dos remanescentes. E ser chamado para estar reparando brechas, encorajando, ensinando, exortando, é algo desafiador se não for no espírito, se não for com uma alma cada dia mais livre, mais liberta. Então, que vocês possam, vendo essa imagem, receber mais o dínamos do Senhor, mais o poder do Espírito Santo que habita em cada um de nós. É isso que eu queria deixar com vocês. Eu estou organizando para poder ir atender hoje uma paciente que foi me indicada, e o que me faz eu levantar e falar: Senhor, não é só para mim. Se for só para mim, perde todo o sentido. Então, ontem eu mandei imprimir isso aqui para colocar junto comigo. E são pedaços. Um tem aí, às vezes, uma lembrança que esteve em algum lugar, uma fotografia, né? Um vídeo, como a Xoxana mandou, das crianças dela, adorando. Ou seja, são essas gotas de misericórdia que eu encaro, que isso são gotas da grande misericórdia do Senhor para não nos distrair no mundo que a gente tem, às vezes, tantos afazeres. Então, eu louvo a Deus, né, por esse orvalho, esse início, uma vez na semana, e que nos preenche e que a gente é impulsionado. Amém? Amém. Obrigada. Obrigada, minhas irmãs. Obrigada àqueles que nos acompanham também pelo YouTube. Nós agradecemos o amor de vocês, a fidelidade de vocês, o carinho, as orações de vocês. Continuem orando por nós. Yoshua está lá em Jerusalém, está trabalhando para a obra do Senhor, né? E continuem orando pelos nossos carros, porque sempre é o maior desafio, é onde a gente vê que realmente o inimigo toca, né? Então, já temos novos desafios nessa área, mas sempre dando glória ao Senhor, né? Porque temos saúde, porque podemos caminhar, porque podemos sorrir, podemos nos alegrar na presença dEle e podemos continuar exaltando o nome dEle através das nossas vidas, né? Eu também não posso me estender aqui, que as crianças vão chegar, mas o pastor Delber voltou. Eu não sei se você gostaria de orar ou compartilhar alguma coisa antes da gente terminar, Delber. Shalom, shalom, Boker Tov. Shalom. Tudo benção aí? Sim, graças a Deus. Bom, eu podia entrar um pouquinho antes, né? Tive agora uma sessão de fisioterapia. Estamos cuidando um pouco da saúde também, né? E devemos alimentar nosso corpo, alma e espírito, né? E eu me alegro nesse entendimento que nós, coletivamente, como a rainha convoca o seu povo para um tempo de consagração, de jejum, e o que ela se revestiu do Malhut, do reino, não foi somente na vida dela, mas sobre toda a nação, onde houve livramento. Então a intercessão tem esse papel, onde às vezes nós temos que focar intercessão, jejum, direcionado a uma pessoa, para que ela possa acessar coisas grandes para uma geração inteira. Então, me alegro por saber que existem Mordecais, existem Hadassas, né? Existem homens e mulheres que estão dispostos a se colocarem na brecha, a se colocarem diante do Eterno, para que a nação seja livre, né? Nos alegramos por esses dias que o Senhor tem colocado paz, né, sobre a nação, e queremos orar sobre isso, para que essa paz perdure, né, em todo esse processo. Senhor, nesta manhã,
em unidade de espírito, em unidade da fé, nós oramos juntos, convictos que o Senhor tem levantado os remanescentes, os Mevaserets, os que vão anunciar sobre os montes. Nós clamamos mesmo a Deus para que haja paz sobre os muros de Jerusalém, para que haja paz nas fronteiras, que o inimigo seja desbaratado, Senhor, diante de Ti. Prepara, Senhor, uma mesa diante de nós, na presença do inimigo, mas também, Senhor, unge a nossa cabeça com óleo, e que o nosso cálice possa transbordar em Tua presença. Abençoamos, Pai, Israel, abençoamos, Pai, o Joshua, o Shana também, os filhos, e pedimos também, Pai, a Tua graça sobre o Brasil. Fortalece o Brasil, Senhor. Pedimos perdão por toda a corrupção, pedimos perdão, Senhor, por todo o desvio, pedimos perdão por tudo aquilo que não agrada o Teu coração. E pedimos também proteção sobre as fronteiras do Brasil, sobre os céus do Brasil. Pedimos que o Senhor toque no clima desta nação, que esse tempo não se torne mais uma vez um tornado, um ciclone, que possa gerar dores, estragos, Senhor, na nossa nação. Mas desde o sul até o centro-oeste do país, que haja proteção no norte, no nordeste, que a Tua bênção prevaleça. E que o Senhor levante os remanescentes no Brasil também, e que sejamos revestidos do reino. Beshem Yeshua nós oramos. Amém. Amém. Obrigada, Delber. Amém. Um ótimo dia para vocês. Shalom. Shalom. Shalom na presença do Deus nosso abençoe. Rei. Para vocês também. Deus abençoe. Shalom. Obrigada. Um beijo. Obrigada. Shalom, shalom. Shalom.